Olá, eu sou Carlos Carneiro e iremos falar sobre ditadura militar, um regime que aconteceu aqui no nosso país há alguns anos, mas embora em alguns momentos temos a sensação de estarmos vivendo esse período. Então, ditadura militar foi uma forma de um governo antidemocrático, um governo regido por presidente, por um rei, primeiro-ministro, que exerce seu poder sem respeitar a democracia. Governa de acordo com suas vontades, ou com a vontade do grupo político, né? Então, ditadura, na verdade, é poder, o uso das forças armadas, é um regime político autoritário, mantido pela violência, com o poder ilegítimo, né? Normalmente, os ditadores chegam ao poder através de um golpe de Estado. Então, ditadura, na verdade, nada mais é do que o contrário da democracia, de uma forma democrática de governo, né? Então, o autoritarismo se dá com o governo que não respeita e que não obedece, né? Que tem em suas normas a autoridade, a arbitrariedade, poder exclusivo, alterações das leis quando bem entender, e restrições à liberdade. Então, esse é o poder da ditadura militar. E as características desse tipo de governo são o poder centralizado, né? Cancelamento dos direitos civis, prisão de opositores políticos, censura aos meios de comunicação. Então, esse tipo de governo ele evita a oposição, ele proíbe, né, os partidos políticos, as manifestações, sejam públicas, sindicais, que sejam opostas à forma de governo deles, né? Então, a ditadura militar ela iniciou de fato em 1964 com o fim da democracia, a junta militar, e o A1, que é o ato institucional número 1, que é a lei do poder executivo, ampliou e fortaleceu os poderes do executivo, permitiu alterar, por incrível que pareça, senhores, permitiu alterar a Constituição, suspender os direitos políticos, cassar mandatos. Então, a eleição do novo presidente, de forma indireta, no Congresso Nacional, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, né, que governou de 1964 a 67, o governo Castelo Branco fez oposição autoritária, eleições indiretas, dissolveu os partidos políticos, cassou mandatos, cancelou direitos políticos e constitucionais dos cidadãos, teve o seu governo como um bipartidarismo, né? Movimento Democrático Brasileiro, oposição controlada e aliança renovada nacional, que foi representada pelos militares, né? Em 1967, o governo do Castelo Branco fez então a nova Constituição e institucionalizou o regime militar, né? Depois veio o governo Costa e Silva, a partir de 67 até 69. Foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Foi um governo marcado por protestos, oposição crescente no país, e com a União Nacional dos Estudantes, houve a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Em Minas, na cidade de Contagem, mais a cidade de Osasco, em São Paulo, muitas greves de operários e muitas fábricas paralisadas, né? E houve também o cinema novo, né, dos artistas engajados politicamente. Surgiu o tropicalismo, músicas de protesto. Foi uma época que os músicos, intelectuais e vários artistas foram exilados, foram caçados, foram mandados para outros países, foram machucados, foram proibidos, tiveram suas obras, na verdade, canceladas, né? Então, o governo de Costa e Silva colocou em regime a Lei da Segurança Nacional, que foi de 1967. Houve uma repressão
a manifestação, né, ameaça ao governo. 13 de dezembro de 68, houve o ato institucional número 5, que é o que a gente chama de AI-5, fechou o Congresso Nacional, suspendeu os direitos civis e constitucionais, acabou com as garantias dos habeas corpus, aumentou a repressão militar e policial, proibia as manifestações políticas e a censura à imprensa e às artes. Então, no governo Castelo e Silva, do Costa e Silva, aliás, melhor dizendo, Costa e Silva, houve tudo isso, uma censura à imprensa e aos artistas. E há quem diga que ainda é interessante que a gente volte ao regime militar, que na verdade não conhece, não ouviu relatos de pais e avós desse tão cruel regime que foi a ditadura militar. Costa e Silva adoece nesse seu regime, substituído por Aurélio de Lira, que é o exército em pessoa, digamos assim. Ele também altera a Constituição de 67, dá uma maior centralização de poder, ampliou o mandato presidencial para 5 anos, governo militar, meus filhos. Houve, por incrível que pareça, a pena de morte para os terroristas, banimento de pessoas consideradas ameaça à segurança nacional. De 1969 a 74, o governo de Médici, que junta militar, escolheu o novo presidente general Emílio Garastuso, um nome muito difícil de se pronunciar, o governo mais repressivo do período, que o povo, os historiadores e os sociólogos chamam de anos de chumbo, que ele reprimia, ele tinha toda a repressão à luta armada e uma censura aos opositores investigados. Eram os opositores que eram presos, eram torturados ou exilados do país. Depois disso foi criado o DOI-CODE, que era o Departamento de Operações e Informações ao Centro de Operações de Defesa Interna, o Centro de Investigação e Repressão. Esse governo da ditadura militar ele acabou em 1985, com a eleição do Figueiredo. O Figueiredo ele governou de 1979 a 1985. Em 79 foi aprovada o pluripartidarismo, pelo Figueiredo, no governo do Figueiredo. Os partidos voltam a funcionar. Existe uma arena que mudou o nome para PDS e o MDB passou a ser PMDB. Novos partidos são criados a partir do governo Figueiredo. O PT surge nesse período aí, pelos movimentos trabalhistas ali, dos sindicalistas. E depois acontece as diretas já, que amplia a mobilização popular, apoia a emenda, o voto direto, os comícios em várias partes do Brasil começam a surgir. Depois, isso é tudo pós-ditadura, Aí vem a proposta de emenda rejeitada pela Câmara dos Deputados, o primeiro presidente civil após a ditadura eleito por voto direto, e colégio eleitoral, Congresso Nacional, mais assembleias legislativas estaduais. Em 85 acontece de fato a eleição indireta, tendo como presidente Tancredo Neves, com Aliança Democrática. Depois, por problemas de saúde, não assumiu o cargo. Então o vice, que foi o José Sarney, assume o poder em 85. Então o poder da ditadura militar acaba de fato com a posse do José Sarney. Foi um período muito difícil para os intelectuais, para as artes e para as expressões. Então esse foi o governo da ditadura militar, que queira aos intelectuais, a Deus e às ciências que essa forma de regime não volte ao nosso país. Obrigado.